É Novo Testamento. Capítulo 12, versículo de número 11. Todos encontraram? Digam amém. Vamos ler somente o versículo de número 11. Diz aqui o texto sagrado: E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém, amados? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossas vidas. Amém? Hebreus 12 e 11. Vamos estar orando ao Senhor e nesta oração eu recebi um comunicado. É da família de nossa irmã Rejane, né? A esposa do irmão Nau. Deve ser o esposo de Micarra, não é isso? Micarra é sobrinho, não é isso, irmão Nau? Não é isso? Está com problema de saúde e vamos orar pela vida do esposo dela, para que o Senhor ali venha fazer grandes coisas na vida dele, não é? E principalmente converter, né, a vida também. A Bíblia diz que arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O Senhor, Ele quer fazer, não é? Então, oremos em nome do Senhor Jesus por esta vida. Oremos também pelo nosso pastor, está se recuperando também de uma cirurgia também de visão. Oreis também por minha casa também. Essa virose tem sido um incômodo muito grande. A gente sai de uma, já entra em outra novamente. É um problema. Enquanto tivermos nesta terra, a gente está sujeito a tudo, não é? E vamos orar, né? Vamos orar desse intuito. Vim pela misericórdia também. Deus sabe que a gente está aqui e fazer a vontade dEle. Ontem ia para o Templo Central, mas não estava me sentindo muito bem. Aí acabei não subindo para o Templo Central ontem. E vim hoje, estava conversando com o irmão Elinaldo. E a gente veio por misericórdia. Mas até aqui o Senhor, Ele tem nos sustentado. Graças a Deus. Oremos pelos trabalhos também. Oremos pela ação social. Oremos por todo o ministério da igreja. Oremos também por cada família que aqui se encontra, para que o Senhor continue abençoando e ajudando a cada um que estão aqui e aqueles também que não puderam vir também. Também queremos saudar também aqueles também que estão também nos ouvindo também pelas redes sociais, pelo canal da congregação. E tem sido bênção para aqueles que não podem estar, mas acompanham. E tudo há uma finalidade, não é, amados? Quando a gente faz as coisas para o reino, tudo tem a sua finalidade. Uma coisa eu digo, não tem como o homem dizer que não ouviu o Evangelho. É o que mais se vê por aí. E assim, as redes sociais ela tem sido um canal para que o Evangelho seja proclamado, seja em qualquer lugar da face da terra. Então que naquele grande dia, que ninguém seja inexcusável ou indesculpável em dizer que não ouviu a mensagem do Evangelho. Oremos, nosso irmão Elinaldo José vai estar apresentando os nossos pedidos de oração
e também da Igreja do Senhor. Cumprimento os irmãos com a parte do Senhor. Ora, irmão, Senhor, te louvamos, te agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Nós te apresentamos neste momento, Senhor, os pedidos que foram feitos nesta noite. Senhor, nós cremos que a Tua palavra ainda é a mesma, nós cremos que o Teu poder ainda é o mesmo, e sabemos que o Senhor é poderoso para nos ajudar, para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. E nós te pedimos neste momento, Senhor, oh, aleluia, para aqueles irmãos que não podem estar aqui presentes, mas se encontram enfermos, pelo nosso pastor, oh Deus, pela sua saúde, também, ó Deus, pelo nosso irmão que pediu oração nesta noite. Pai Celestial, que a Tua graça, a Tua misericórdia venha alcançar, Senhor, e trazer saúde para a glória do Teu nome. Senhor, assim nós te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar. Operando Ele, quem impedirá? Seu poder é imenso para nos salvar. Operando Ele, quem impedirá? Amém, amados? Vamos ouvir um dos nossos irmãos louvando a Deus com hino, enquanto vamos contribuir para a manutenção da obra do Senhor. Com o nosso irmão Vando, condições de vir? Vamos ouvi-lo em nome de Jesus. Enquanto isso, toda a igreja contribui para a glória do nome de Jesus. Me saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, uma oportunidade que o Senhor nos concede de dizer que Ele é fiel, que Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou, irmão. Ele está com você, está conosco. Amém? Quando o crente é fiel, o Senhor está sempre a lhe ouvir. Pode passar pelas águas, elas não lhe afogarão. Pode entrar na fornalha, mas as suas chamas não lhe queimarão. Porque o quarto homem peleja por ti, jamais te deixará. Sou o mesmo Deus que fui com Daniel, abriu o mar vermelho, Israel passou, Elias pediu, o mesmo Deus mandou fogo do céu. Sou o mesmo Deus que fui com Daniel, abriu o mar vermelho, Israel passou, Elias pediu, e o mesmo Deus mandou fogo do céu. Aleluia! Glória a Deus, assim como o Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele está com você, meu irmão. Não temas a luta desta vida. Glória a Deus.
Quando as lutas desta vida vierem se assolar, não há por que temer. Não fique triste assim. Lembras que Jesus por ti veio sofrer, morreu na dura cruz, mas ao terceiro dia ele reviveu e hoje está aqui e diz para você: eu venci, você vencerá. Sou o mesmo Deus que fui com Daniel, abriu o mar vermelho e Israel passou. Elias pediu e o mesmo Deus mandou fogo do céu. Sou o mesmo Deus que fui com Daniel, abriu o mar vermelho e Israel passou. Elias pediu e o mesmo Deus mandou fogo do céu. O mesmo Deus mandou fogo do céu. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir mais uma vez o conjunto Colunas de Mármore adorando ao Senhor. Glória a Deus. É o Deus de amor, mas também é o Deus também que nos corrige, que nos exorta, tudo com o intuito de sermos crentes melhores na presença dele. Oi. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me informou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és um Deus que me sonda. Tu és um Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora.
Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Glória a Deus. Cadê os adoradores aqui nesta noite, amados? Adoração, ela é fundamental na vida do cristão. Porque você não está adorando a um Deus qualquer. Você está adorando a um Deus vivo, que tudo vê, que tudo faz, e também é um Deus também que trabalha por aquele que nele espera. Amados, vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Estava pedindo ao Senhor uma palavra para que pudéssemos meditar, para que pudéssemos alimentar a nossa alma. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. E para que ela serve, irmãos, para disciplinar. E disciplinar é corrigir. Corrigir, às vezes, erros que está em nós e que precisamos nos submeter cada dia mais ao Senhor. Mas quando se trata, amados, de falar sobre correção, a correção para muitos não se sentem confortáveis, muitos não querem receber a correção. A temática desta noite é por que precisamos de correção. Imagine só uma casa que não tem um líder que possa corrigir o seu lar e a sua família. Qual é a tendência? É uma casa que ela não vai ter disciplina. A partir do momento
em que nós constituímos família e que na qual logo mais começam a aparecer os filhos, ou nascer os filhos, nós temos uma grande responsabilidade de educar, de corrigir quando é necessário. E temos que ter toda aquela paciência. Corrigir não é espancar. Corrigir não é bater de maneira voraz. Mas corrigir é uma forma de disciplina para que venhamos a crescer de maneira saudável. Isso me faz lembrar muito quando eu ainda residia com minha mãe, morando sem pai, não conheci meu pai, faleceu ainda muito novo, eu só tinha 12 meses de nascido, quando meu pai ele faleceu lá no Rio de Janeiro, e viemos para cá muito cedo, aqui para Paraíba. Então minha mãe ela teve essa responsabilidade de nos educar. Imagina só uma mãe educar um filho homem e uma filha mulher. Então a gente cresceu nesse âmbito de educação, de saber entrar e de saber sair, de respeitar os mais velhos. E eu creio que cada um de vocês que estão aqui nessa noite tiveram uma educação. Muitas vezes pais que eram muito rudes, muitas vezes a disciplina e a correção, ela era na base mesmo de bater muito forte, achando que aquilo ali seria para o bem, mas muitas vezes para muitos filhos trazia revolta, que isso é normal. Se eu estou levando uma correção, ou se meu pai está me batendo, é porque alguma coisa errada eu cometi. Ninguém, amados, ele é corrigido sem que haja tido alguma falta na vida dele. Então, essa palavra correção, ela sempre é um peso muito grande. E ainda mais quando se trata de você trabalhar essa questão dentro do âmbito da igreja. Porque a palavra correção sempre foi, sempre será questionada. Ninguém quer ser corrigido, por mais que venhamos errar. Mas quando somos corrigidos, ela é o quê? Ela é um exercício para a nossa consciência e principalmente diante de Deus, que só quer ver o nosso melhor. Deus, ele não quer ver os seus filhos andarem de todo jeito, amados. Ele quer ver os seus filhos andarem em obediência, assim como ele quer que nós venhamos a andar sobre esta terra. Então, assim como os pais corrigem os seus filhos, assim também Deus também quis nos deixar, acima de tudo, o quê? Um manual. E que manual é esse? As Escrituras Sagradas. Porque é através dela que nós somos corrigidos para que venhamos ter uma vida sadia espiritualmente, psicologicamente e também fisicamente. É isso que o nosso Deus ele quer. E claro que ele quer nos mostrar um caminho a ser seguido. Mas a frase nessa noite, que eu quero deixar logo para os irmãos de imediato, é deixar que Deus nos corrija, para que venhamos ser fortes, e então saberemos enfrentar os desafios desta vida. Então nessa noite eu convido os irmãos a pensarmos um pouco sobre a questão de correção. O que pode ser a correção? Biblicamente falando.
A correção, ela traz algum mal? De maneira nenhuma. O versículo que nós lemos, na linguagem, na versão internacional, ela vai dizer que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. E realmente, amados, porque quando nós somos disciplinados, se pelos pais, quando somos disciplinados e somos corrigidos, a gente às vezes fica triste. E quanto mais Deus, está lá o crente fazendo coisa errada, aí Deus vai e começa a usar um dirigente, ou alguém que está na oração, ou até mesmo o mais simples irmão, que Deus se utiliza lá, chega lá, vê que está errado e vai te corrigir, e muitas vezes você não quer a correção porque é de um irmão simples. Mas não sabendo que se você faz o uso da palavra, então você não está fazendo o uso de suas palavras, mas sim da palavra de Deus. Porque é esta palavra que tem o poder para corrigir o homem das suas falhas. Isso me faz lembrar muito bem no tempo em que Israel andava desgarrado. Israel preferiu amar mais ao mundo, a idolatria, do que servir ao próprio Deus. E nós podemos ver isso muito bem. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias em Jeremias capítulo de número 7, versículo de número 25 ao 28. Jeremias, capítulo de número 7, versículos 25 ao 28. Olha o que diz aqui o texto sagrado. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhe dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Então você percebe que o povo de Deus, o povo de Israel no Antigo Testamento, eles não quiseram dar ouvidos ao próprio Deus. Eles não queriam ouvir a verdadeira verdade que Deus tinha para falar para o seu povo. Aí Deus enviou profetas, madrugando, falando para o povo, mas as pessoas não queriam dar ouvidos à voz de Deus. As pessoas não queriam ser corrigidas por Deus. Aí o que Deus fez, amados, os irmãos conhecem muito bem a história de Israel. Foi necessário o povo de Judá, porque as 10 tribos de Israel já tinham sido levadas cativa pelos assírios. Mas agora Judá também vai ser levado também para o cativeiro babilônico, para eles passarem 70 anos. Por quê? Porque eles preferiram ser corrigido pela mão dos homens do que ser corrigido pela própria mão de Deus. Isso me faz lembrar de Davi, quando veio o profeta Gade ali, falou para ele o que estava acontecendo. Ele disse que era melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Isso é melhor ser corrigido por Deus do que eu ser corrigido pelos homens. Por quê? Porque os homens não terão misericórdia. Mas Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que Ele age na nossa vida
Porque precisamos muitas vezes ser corrigidos, porque se não tiver correção, a gente se corrompe, amados. Há uma tendência muito grande do crente ele escorregar. Há uma tendência muito grande do crente pecar, amados. Mas se ele ouvir a voz da correção através das Escrituras Sagradas, como está acontecendo aqui nessa noite, então nós vamos ouvir a voz de Deus e vamos andar de acordo com a vontade dEle. Aí diga para o seu irmão, somente para a gente exercitar, temos que andar na verdade. Diga para o seu irmão, temos que andar na verdade. Temos que andar na verdade. Então você percebe que desde o Antigo Testamento Deus sempre corrigiu o seu povo. E muitas vezes acontecia de que o povo não queria ser corrigido e Deus fazia o quê? Deus ele permitia que viesse calamidades, que viesse perseguições. Isso me faz lembrar também no tempo de Gideão, capítulo 6 lá de Juízes, que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus permitiu que os midianitas e os amalequitas empobrecessem a nação de Israel por conta de quê? Da desobediência. O povo não queria correção, amados. Aí quando o povo começou a ser apertado por Deus, Deus usando os inimigos de Israel, aí o povo começou o quê? A clamar a Deus. Aí Deus envia o quê? Um profeta. E começa a dizer o porquê. Porque quando a gente não quer ser corrigido, irmã Vera, a gente fica com o ouvido o quê? Fechado. A gente não quer ouvir a correção. Então o povo estava o quê? Com seus ouvidos fechados. Mas quando eles viram que o negócio estava apertando, irmãos, não deixe que Deus venha apertar. Não deixe que Deus venha apertar, amados. Quando eles perceberam e eles viram que estava na mão dos inimigos, que eles estavam empobrecidos. Por quê? Porque os midianitas vinham, quando começavam a sair os primeiros frutos, eles vinham lá e o quê? E saía devastando tudo. Eles saqueavam, eles tiravam, destruíam plantações. E o povo já vivia da agricultura e acabaram perdendo tudo que tinha. Você pode muito bem observar aonde é que Gideão estava escondendo o trigo lá no lagar, para que os midianitas não viessem roubar ali aquele trigo que ele tinha. Então você via o problema que Israel estava arranjando. Tem gente, irmãos, que arranja problema para si mesmo. Ah, eu não quero ser corrigido, não. Ah, eu não quero passar por disciplina. Aí quando vem o problema, não deixe que o problema venha. Porque Deus, Ele sabe como tratar comigo e com você. Mas, irmão, você está dizendo isso nessa noite aqui, não tem ninguém com problema. Bem, eu não sei do teu problema. Cada um sabe de si. Cada um sabe o que está passando dentro de você, as guerras e os conflitos que estão dentro de você. Mas o Deus da correção, Ele está aqui nesta noite para nos corrigir pela sua palavra. Por que precisamos de correção? Porque precisamos, amados. O texto que nós lemos, ele vai dizer que por um momento o que causa tristeza e não alegria. Por quê? Porque ninguém quer experimentar a correção. É interessante isso, né? Porque se observarmos bem essa questão de você ser corrigido, a gente é corrigido no trabalho. Você pode fazer o melhor na tua empresa que você trabalha. Você recebe elogio de tudo quanto é de lado. Mas quando você tropeça, que ali vê que você errou, aí você vai ser o quê? Advertido. Você vai ser corrigido. Aí de tantos elogios que você recebeu, aí você fica pensando, mas meu Deus, esse homem me elogiava tanto só porque eu dei uma tropeçada aqui, aí é motivo dele querer pegar agora e me corrigir. Aceita a correção.
Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ficar com o ego lá em cima. Aí o orgulho começa a vir, aí entra a soberba no coração do homem também. Aí quando ele tropeça, diga, se eu tropeçar um pouquinho aqui não vai ter nenhum problema. Mas não adianta, amado, a gente pensar que se a gente está tudo bem, a gente tropeçar, a gente precisa ser corrigido. Precisamos de correção. Porque uma casa sem correção, irmãos, ela vira o quê? Casa de mãe Joana. Igreja que não corrige, igreja que não adverte, que não disciplina, daqui a pouco todo mundo vai ficar o quê? Igual criança rebelde. Fica pecando, fica errando e ninguém corrige, ninguém fala, ninguém não diz nada. Ah, deixa lá, diga, não vai acontecer nada não. Aí começa a ficar brincando. Mas o homem pode brincar aqui com os homens aqui desta terra. Mas o Deus que vê todas as coisas é o Deus que também nos corrige também. Quando ele não manda um dirigente, ele manda outro também para mostrar também que você tem que ser corrigido. Correção. Eu acho interessante a linguagem viva de Hebreus 12:11. Eu anotei aqui. Ele diz que não é nada agradável ser castigado. Na hora em que está acontecendo, dói mesmo. É uma linguagem parafraseada, interpretativa, mas depois podemos ver o quê? O resultado. Um crescimento tranquilo em virtude e caráter. Diferente, né? Mas é interessante isso aqui. Porque para que serve a correção na vida do crente? Primeiro, para quê? Para forjar o nosso caráter. Agora, eu só vou ser forjado o meu caráter se eu quiser dar lugar para que isso aconteça. Correção não mata crente. Correção vai trazer frutos de justiça para a nossa vida, amados. Fique bem certo disto. Nós percebemos que já falamos aqui, quando alguém, uma nação se submete à correção, ou não quer se submeter à correção, sempre vai ter problemas. Falamos também aqui, a nação de Israel também não quis dar ouvido e preferiram andar no engano do seu entendimento. Verdade, amados, não tem como fugir disso. As pessoas preferiam o quê? Ficar mais idolatrando, adorando a deuses estranhos, mas não queriam obedecer ao Deus que tudo podia fazer pela vida deles. Quando o povo de Deus, o povo de Israel, obedecia a Deus, Deus trazia paz para a nação. Isso aconteceu aonde? No reinado de Salomão. Veio prosperidade. Por quê? Porque as pessoas estavam obedecendo a Deus. Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Ele começou obedecendo. Porque muitas vezes nós temos uma intimidade com Deus, mas se a gente não vigiar, a gente acaba sendo engodado pelos desejos desta vida, e foi o que aconteceu com Salomão. Salomão começou bem, mas ele terminou muito mal. Deixou que a idolatria entrasse dentro da nação israelita e trouxe grandes consequências para o reino na qual Deus ele tinha estabelecido. Propriedade peculiar, é povo meu, é nação para luz para as outras nações, mas foi tudo de água abaixo. Então percebemos que a nação de Israel não quis dar ouvidos. Lemos aqui Jeremias 7, do versículo 25 ao 28, porque eles não queriam andar na verdade. Porque quando a gente não anda na verdade, irmãos, isso tem também o quê? As suas consequências. Provérbios 15, por favor, abram em Provérbios capítulo 15 e versículo de número 10. Olha o que diz o texto.
correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Isto é, a correção, ela molesta há para o que deixa a vereda, isto é, o caminho. A Bíblia diz que nós temos o quê? 2 caminhos para seguir, não é isso? Ou é somente um para seguir? A Bíblia nos ensina que há o caminho largo e o caminho estreito. Então, quem anda pelo caminho estreito é o caminho que vai conduzir à vida eterna. Mas o caminho que é largo, ele vai nos conduzir à condenação eterna. Então, nós podemos entender que quando a gente deixa o caminho, quando a gente deixa de andar diante da presença de Deus, o que acontece? Nós morremos espiritualmente. E quando o crente ele morre espiritualmente, para ele se levantar é batalha. Por que morrer espiritualmente? Você começa a desejar coisas que não são do agrado de Deus, você se desgarra, e para você voltar para a casa do Senhor é uma batalha muito grande. Quantas pessoas que estão por aí que não querem mais nada com Jesus, desviados do Evangelho, e você percebe que quando você vai conversar com essas pessoas, irmão, dá muita vontade de voltar, mas é porque os desejos daqui, do mundo aqui, falam muito mais alto, porque depois que você experimenta, você não quer mais sair da situação. Isso me faz lembrar muito bem do filho pródigo, não é? Pai, dá minha fazenda que me pertence. E o pai deu para ele, ele foi embora, gastou tudo que tinha. Empobreceu. Desejou até comer o quê? As alfarrobas, ou as bolotas do porco. Mas depois ele se lembrou da casa do seu pai. Tem coisas que Deus permite. Você quer? Então vai. Porque Deus só entrega àqueles que não querem obedecer à sua vontade. Amados, Deus não prende ninguém. Deus não prende ninguém. Se eu quero fazer coisa errada, então pronto, eu vou fazer coisa errada. Vai ter consequências? Vai ter consequências. Mas quando você está na casa de Deus, porque errar todo mundo erra, mas o bom quando você está na casa de Deus, que você aprende a ser corrigido dentro da casa dele. Não é? A Bíblia diz que aqueles que encobrem as suas transgressões, ele não prospera. Provérbios 28:13. Mas o que deixa, alcança misericórdia. Isto é, você precisa deixar que Deus te corrija, e você vai deixando aquilo que te perturbava tanto, aquilo que te machucava tanto, você vai deixando e você vai prosperar espiritualmente para a glória do nome de Jesus. Uma das coisas também que eu anotei também aqui, eu não gosto de ser disciplinado ou corrigido. Mas por que eu não gosto de ser disciplinado ou corrigido? Orgulho da alma. Isso é um grande problema. Muitas vezes o que deixa, o que impede da gente receber a correção é o nosso próprio orgulho. Provérbios 15, eu achei interessante Provérbios 15, e eu anotei aqui o versículo de número 32. Provérbios 15 e versículo 32, ele vai dizer: o que rejeita a correção, menospreza a sua alma. O que rejeita a correção, menospreza a sua alma. Pessoa que rejeita. Eu não quero.
eu não quero ouvir essa correção, eu não quero ouvir essa palavra, é orgulhoso. Porque ele não quer ouvir a palavra da correção. Isso é, ele despreza, ele menospreza. É o orgulho da alma, ele não quer ser corrigido. Isso é um impedimento para que a tua vida venha prosperar diante de Deus e diante dos homens. Porque quando nós somos corrigidos, o Senhor, ele se agrada. Ele tem prazer naquele que recebe a correção e você vai produzir muitos frutos lá na frente. Outro ponto também aqui que eu anotei também, ele diz que pessoas que não quer receber a palavra da correção se tornam-se desprezíveis ou tolos. Provérbios 15:5, somente a parte A do versículo. Ele diz aqui que o tolo despreza a correção de seu pai. Ele não quer ser corrigido. Ele não quer entrar pelo caminho da disciplina. Porque tem filhos que são rebeldes, né, amados? Tem muitos pais aqui que às vezes o filho não quer ouvir a palavra da correção. Não querem se submeter. Ah, eu agora estou adulto, né, irmão Linaldo? Eu agora estou adulto e eu não quero mais que mamãe e papai mandem em mim, porque agora eu sou independente. Ah, tu quer ser independente? Então pronto, ó. Vai trabalhar, arranja um lugar para tu ficar, que aí tu vai se tornar independente. Pronto, acabou-se. Mas se tiver dentro de casa, isso aqui é para os filhos dos pais que estão aqui nessa noite aqui. Se quiser ficar dentro de casa, vai ter que se submeter à correção, à disciplina. Não é do jeito que você quer e nem do jeito também que você imagina. É do jeito que Deus manda fazer. É disciplina, é correção. Se está errado, está errado. Quer chegar tarde? Não, tu tem que chegar cedo em casa. Por quê? Porque tu mora onde eu resido. Agora, se você quiser ser independente, pronto. Mas uma coisa eu digo, irmãos, filhos que são bem educados, que são bem disciplinados, ele vai crescer e ele não vai ter esse tipo de pensamento. Embora que a adolescência, ela é um problema. Filhos que eram pacíficos tornam-se rebeldes. E se os pais não souber corrigir como é para corrigir, ele vai acabar fazendo o quê? Espantando. E os filhos começam a se virar contra os pais. Saiba corrigir com amor. Porque Deus, ele sabe corrigir com amor, irmãos. Embora que às vezes a disciplina de Deus, ela dói. Ela machuca. Mas não é para nos matar, não, é para o nosso bem. Quantas e quantas vezes a minha mãe me disciplinou, me corrigiu. Hoje está assim, né? Hoje os direitos humanos não podem tocar nem no fio de cabelo da criança, digo, é conselho tutelar. Mas eu levei tanta da surra quando eu era mais novo, que eu estou em pé aqui hoje. A minha mãe partiu. Mas até hoje o legado dela ficou, não me matou. Estou aqui de pé e sempre de vez em quando menciono o nome dela. O que ela fez comigo lá atrás valeu a pena, porque senão eu era o que hoje? Um homem que não prestava. Mas eu estou aqui, crente na presença do Senhor, porque um dia eu vi uma pessoa me disciplinando e dizendo, é assim que tu tem que andar. Você não pode andar com quem não presta, porque se você andar com quem não presta, você também vai se tornar também uma pessoa também desprezível. Não vai querer ouvir porque vai ser orgulhoso. Mas se você andar com pessoas que sejam aprazíveis, você vai se dar bem nesta vida. Aí eu fazia o quê? Quando via que eram amizades que não prestavam, eu saía de perto. E é assim que a gente tem que fazer, amados. Tem crentes dentro da igreja
que às vezes não vale nem a pena você ter amizade, porque parece que nem convertido é, e quer colocar você para a perdição. Mas os verdadeiros crentes, que temem a Deus, e que observam a sua palavra, a palavra de Deus, esses aí, anda com ele, porque tu vai crescer espiritualmente, e você vai ser uma pessoa bem-sucedida nesta terra. Então, amados, temos que receber sempre a palavra da correção. Falamos aqui sobre a questão de pais. Isso aqui foi para os pais nessa noite. Então, quais os benefícios que podemos ter quando nós queremos ser corrigidos? Primeiro, ele muda o nosso caráter. A parte B do versículo 11, ele vai falar sobre essa questão. Produzir frutos de justiça aos que são exercitados. Quando a gente exercita aquilo que Deus ele estabelece para nós, o nosso caráter ele é mudado de acordo com aquilo que a gente vai obedecendo. A correção ela serve para quê? Para forjar o nosso caráter. Como é que o nosso caráter é forjado? A gente não se conforma com as coisas que esse mundo ele nos mostra. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas o que, irmão? Transformai-vos. Pelo quê? Pelo entendimento. A NVI vai dizer da vossa mente. Então nós temos que deixar que através da correção, a nossa mente ela seja mudada pela palavra de Deus. E isso é um benefício que a palavra de Deus ela nos dá. É mudar o nosso caráter. Porque parece, irmãos, que o nosso caráter, se a gente não deixar, o nosso caráter é um caráter mundano. Um pensamento mundano. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele disse: tudo o que é puro, tudo o que é verdadeiro, isso é caráter. Se eu ando na verdade, então meu caráter ele está alinhando com Deus e com a sua palavra. Se eu tenho um coração puro, um coração que não tenha malícia, nós estamos alinhados pela palavra. Irmãos, como vale a pena benefícios da palavra de Deus quando a gente ouve a palavra da correção. Glória a Deus. E as virtudes? Virtudes fala do fruto. Quando nós recebemos a palavra da correção, os frutos ele tem que aparecer. Ser uma pessoa mais longânima, uma pessoa que é temperante, domínio próprio, temperança. Por que estou falando isso aqui nesta noite, amados? Virtude e caráter. Porque Deus trabalha aqui, na nossa mente. Precisamos dizer: Senhor, trabalha mais na minha mente. Eu preciso melhorar mais na tua presença. Eu tenho que ter um caráter diferente. Eu não posso ter um caráter sujo. As virtudes, ela tem que aparecer. O que não pode aparecer é as obras da carne. A mente suja. E muitas vezes quando a gente é corrigido, a gente não quer. Eu sou assim mesmo. Eu gosto de brincar. Eu gosto de falar isso aqui mesmo. Não quer ser corrigido. Não quer melhorar na presença de Deus. Aí fica feito um morto dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas está longe de Deus. Está aqui dentro da igreja, mas não sente mais a presença de Deus. Por quê? Porque quer viver do seu jeito.
na sua forma. Os benefícios da correção, ela nos dá o equilíbrio, até mesmo em nossas palavras. Provérbios capítulo 15, versículo de número 23. Eu gostei muito de Provérbios 15, muito bom. Ele diz que o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Equilíbrio até mesmo nas nossas palavras. A Bíblia diz que como maçãs em salvas de prata, assim a palavra é dita em seu tempo. Equilíbrio até mesmo na maneira de falar e de pensar. E o Senhor vai forjando o nosso caráter. Ele vai nos corrigindo para que possamos ser crentes melhores na presença dEle. A correção, amados, ela serve para isto. Ela serve para nos disciplinar, para que possamos ser crentes melhores. Se você não está dando exemplo dentro da sua casa, então passe a dar exemplo a partir de hoje. Se você é uma pessoa descontrolada dentro da sua casa, aprenda a ser controlada, a ser controlado, porque o Senhor, Ele corrige, Ele açoita aquele que ama, porque a disciplina de Deus não mata ninguém, amados. Ela traz vida para aquele que nele exercita a sua palavra. Lá em Hebreus capítulo 12, aonde a gente leu, ele vai dizer aqui no versículo de número 5, ele disse: já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. A palavra desmaiar aqui é magoar. Eu estou magoado. Eu estou magoado porque o Senhor me repreendeu. E quem é tu para ficar magoado com Deus? Quem fica magoado com Deus é porque não quer obedecer a Ele. Né, irmã Helena? Não se magoe com Deus. Não desfaleça quando você for repreendido por Ele. Versículo diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Quem é filho aqui, irmãos, nessa noite? Será que nós estamos alinhados a ser filho de Deus? Israel desprezou a Jesus como Salvador, mas a Bíblia diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quem recebe Jesus como seu Salvador, você passa agora a ser filho de Deus. E quem é filho de Deus, ele recebe a palavra da correção, recebe a palavra da disciplina. E disciplina, ela não mata. Disciplina, ela traz vida e ela corrige cada um de nós. Versículo 7 diz que se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então que? Bastardos e não filhos. A palavra bastardo aqui são filhos ilegítimos. Se eu não recebo a palavra da correção, se eu não sou filho de Deus, eu não quero receber, então ele faz o quê? Então você não é filho, você é bastardo, você é ilegítimo, porque você não quer ouvir a palavra da correção. É isso que Deus faz, amados. Mas se eu suporto a correção, então Deus, ele trata como filhos. Então tem filhos aqui nessa noite. Os filhos que estão aqui nesta noite aqui na congregação da Adalberto, irmãos, nós temos que nos submetermos mais a Deus. Quem quer se submeter aqui a Deus aqui, irmãos?
Quem quer receber a correção de Deus aqui, amados? Eu não tenho o poder de corrigir, mas a palavra de Deus é quem nos corrige, e Ele está nos corrigindo nesta noite. Ele está passando como uma régua aqui, como uma cana, para nos disciplinar e nos colocar de maneira correta na presença dEle. Para finalizarmos, ele diz aqui que, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Ele faz aqui analogia entre um Deus que corrige e um pai humano também que corrige também. Muitas vezes os pais corrigem e muitos filhos reverenciam os pais. Eu disse aqui, não é? Minha mãe foi embora, mas ela deixou um legado. A questão aqui de reverenciar é respeitar. O que ela deixou do legado é para minha correção. Foi para o meu bem. Se seus pais deram uma boa corretiva em cada um de vocês aqui, e vocês o reverenciam, vocês o amam, vocês os respeitam, e por que você não respeita a Deus? Quando Deus quer nos corrigir. Então que sejamos, irmãos, que sejamos mais voltados, que sejamos mais íntimos, propensos em deixar que Deus nos corrija, porque a boa correção, ela vai tornar filhos sadios na presença dEle, e você não vai querer de maneira nenhuma tropeçar, porque você vai entender, você vai temer a Deus. Não tenha medo de Deus, mas respeite Ele, a sua autoridade, o seu poderio. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é nosso Pai. Muitas vezes o Pai físico não está mais, mas o bom é que nós temos um Pai celestial, que cuida de cada um de nós. Deixa Ele nos corrigir, deixa Ele nos disciplinar, porque a boa disciplina vai trazer saúde para cada um de nós, e a nossa mente será uma mente santa, pura, agradável, um coração zeloso, e fazer boas obras na presença dEle. Fique com essa palavra nesta noite, e que possamos cada dia mais sermos melhores na presença de Deus. Precisamos ser corrigidos. Amém, amados? Fiquemos de pé. Glória a Deus. Amados, a oração matinal, nosso irmão Manuel Teodoro na quinta, na sexta, a oração para o Rosa. No domingo, nosso irmão José de Arimateia. Na terça, nosso irmão Severino Antônio. Na quarta-feira, nosso irmão Edivando Santana. E lembrando os irmãos que sexta-feira é a nossa escola bíblica. Então venha participar. Vai ser falado sobre o casamento de Ruth com Boaz. E eu creio que vai ser bênção para a glória do nome de Jesus. Amanhã é sempre bom relatar, né? Temos o círculo da oração lá no novo templo, aqui em cima, aqui próximo ao Teixeirão. Que os irmãos participem. Oremos também, amados. Este próximo mês agora, dia 18, será na festividade do Rosa de Saron. Então já vamos começar a interceder para que Deus venha fazer grandes coisas naquele dia, que venha salvar almas, que venha trazer certeza de salvação para nossas vidas. Festividade é muito bom, né, amados? Reúne-se famílias, vêm para adorar a Deus, mas o bom de tudo é quando a palavra está ali para nos corrigir e nos colocar da maneira que o Senhor Ele nos quer. Então oremos para que Deus, oremos também pelo seminário também de casais, que será feito também agora neste mês de agosto também, e tudo vai ser para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Tem mais algum recado? Não, né? Depois eu vou ver com o nosso irmão Abraão, para a gente ver se consegue fazer um culto aqui nessas proximidades aqui.
Ele disse para mim que a hora que quiser acionar, ele vem para aqui para fazer um culto aqui nessa área aqui também de cima também. Então vamos aproveitar aí uma segunda ou uma quinta-feira para a gente se alegrar na presença de Deus. Tem um evento também que a igreja vai participar também. Eu só vou somente confirmar com o irmão. E logo mais eu vou estar passando a informação. Eu acredito que ele vai fazer o convite. E vamos aguardar aí até ele se prontificar. Por enquanto não posso dizer, até ele afirmar, irmão, é tal dia. E ele disse que queria muito a presença do Conjunto Rosa de Saron. Está tudo certo já, irmã Eufrásia? Então tudo bem. De manhã a 8, não é isso? De manhã a 8. Então, vai ser o aniversário do nosso irmão João, né? O pai da nossa irmã Rejane. E ele pediu, né, que fizesse um culto em ações de graça ali na casa dele, ali, né, na casa da sua filha. E eu creio que vai ser bênção. Aquele lugar ali, irmãos, é um lugar que precisa muito de evangelização. Os irmãos sabem do que eu estou dizendo aqui. É uma área muito minada e precisa muito das nossas orações. Quanto mais tiver trabalho naquela área ali, mais o evangelho vai entrando no coração das pessoas naquele lugar ali. Quero agradecer a Deus pela vinda de todos, por aqueles que tiveram o seu tempo aí na rede social para estar nos ouvindo nesta noite. E eu creio que Deus é aquele que abençoa o seu povo. Amém? Quantos estão felizes, dê um glória a Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado, guarde a palavra da correção, né? Guarde a palavra da correção, né? Amém? Vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele falou conosco nesta noite. Vamos convidar um dos nossos irmãos para estar agradecendo. Nosso irmão José de Arimateia. Vem agradecer a Deus juntamente conosco. Esse mês vai ser um mês muito corrido, né? Festividades, eventos também. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oramos, Deus Santo, glorioso Pai Celestial, que o Senhor Deus nos abençoe, Senhor Jesus. Agradecemos pela Tua santa palavra, que nós ouvimos de Ti, Senhor, para que nós entenda mais e tenhamos mais consciência nas nossas vidas. Nós também nos apresentando as crianças, Senhor Deus, e todos que estão presentes, Senhor Jesus, que nos levem paz para o nosso lar, que nos dê a noite de sono reparadores, e nós em paz, Senhor. Nós pedimos e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Recitemos o Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.